Olá e bem-vindos a mais um dos 31 dias de Star Wars aqui no Experimento 237. Ahsoka Tano foi a padawan Togruta de Anakin Skywalker durante as Guerras Clônicas. Introduzida na série animada The Clone Wars, Ahsoka Tano foi encontrada por Plo Koon quando era ainda muito pequena e foi treinada no Templo Jedi em Coruscant até estar pronta e ser designada pelo Mestre Yoda para Anakin. But I'm afraid I've actually been assigned to Master Skywalker. What? No. There must be some mistake. He's the one who wanted the Padawan. Como de costume nos nossos vídeos de história, esse vídeo contém spoiler para absolutamente todas as coisas envolvendo Ahsoka Tano. Apesar do começo meio turbulento, a relação entre Anakin e Ahsoka rapidamente virou uma relação inseparável. Eles têm um relacionamento que é praticamente assim de irmão mais velho e irmã mais nova. E Ahsoka, ao longo ao longo das Guerras Clônicas, serviu como comandante ao lado do general Anakin Skywalker e aprendeu muito com o seu mestre, mas também com o Capitão Rex, que era o líder do Batalhão 501, ou do 501st, como eu prefiro chamar. Ela rapidamente se tornou uma líder militar respeitada, inclusive ajudando a organizar pequenas rebeliões e revoltas e coisas, enfim, é uma personagem super interessante. Mas como ela participou de um montão de missões, a gente tem Clone Wars, tem 7 temporadas, e basicamente só conta um monte de missões envolvendo Anakin, a Ahsoka e o Obi-Wan. Como não caberia tratar de 7 temporadas de Clone Wars aqui, eu escolhi uma história em particular por conta da sua repercussão, tanto na história de Ahsoka Tano como na história de Anakin Skywalker, que é a história do bombardeio ao Templo Jedi. Bombardeio? Não. Que é a história do atentado ao Templo Jedi em Coruscant. No último ano das Guerras Clônicas, um dia o Templo Jedi foi alvo de um bombardeio? Não. Atentado, de uma explosão que resultou na morte de 6 Jedi, um monte de trooper e um monte de gente que trabalhava no templo. Anakin e Ahsoka foram então trazidos para a investigação e Mace Windu inclusive disse que achava que podia ser que talvez um Jedi estivesse envolvido na explosão. Quando eles encontram finalmente um suspeito, uma suspeita no caso, eles levam ela para ser interrogada e quando a Ahsoka está interrogando a suspeita, alguém usa um Force Choke e mata a suspeita. E aí a Ahsoka passa a ser, claro, alvo de muitas suspeitas. Ela é presa e enquanto ela está presa, ela dá um jeito de fugir. E enquanto ela está fugindo, ela encontra os corpos de um monte de Clone Troopers, junto com os seus sabres e o seu comlink, que é tipo um celular de uma galáxia muito, muito distante. Ela então percebe que alguém está tentando frame ela, né? Alguém está tentando armar para ela e ela resolve fugir para o lado menos bacana de Coruscant. Nisso que ela foge, Anakin consegue chegar até ela, quer dizer, antes dela se jogar nas partes mais baixas de Coruscant, e tenta convencer ela de ficar, porque ele vai descobrir quem é que tá por trás disso tudo, mas ela resolve que não, e ela foge. Nessa que ela foge para a parte mais baixa de Coruscant, ela acaba tendo que se aliar com ninguém mais, ninguém menos do que a Asajj Ventress. Só que eventualmente a Ahsoka acaba sendo capturada, porque ela pede ajuda a Barriss Offee e ela arma uma armadilha para Ahsoka, que vai então capturada. Ahsoka é expulsa da Ordem Jedi, inclusive uma das pessoas envolvidas na decisão pela sua expulsão é o Mestre Plo Koon, que tinha encontrado Ahsoka e por quem ela guardava muito carinho, e isso, claro, parte o coração da jovem Padawan. Participando do seu julgamento, a gente tem uma pessoa muito conhecida de quem gosta muito dos filmes originais, que é o, então, Almirante Tarkin, funcionando, é claro, como promotor, né? Como advogado de acusação, por assim dizer. E do outro lado a gente tem a nossa queridíssima, fofíssima, um amor, Padmé Amidala, funcionando como advogado de defesa de Ahsoka. Ahsoka quase é condenada à morte, mas no último segundo Anakin Skywalker chega com uma confissão de Barriss Offee,
que tinha feito tudo isso porque ela achava que os Jedi tinham perdido o seu caminho, tinham se deixado corromper pela guerra e virado extremamente belicosos e meio que só se importavam com estar lutando o tempo todo e tinham perdido de vista o seu chamado como Peacekeepers. Inocentada, portanto, de toda essa treta da explosão e dos vários assassinatos cometidos por Bar Izoff, Ahsoka recebe um pedido de desculpa do Conselho Jedi na pessoa do Plo Koon, né, do Mestre Plo Koon, e um convite para que ela volte para a Ordem. Só que nesse momento ela está com a confiança dela muito abalada na Ordem e ela decide não voltar. E é claro que isso magoa muito a Anakin Skywalker, que inclusive implora para ela ficar, mas ela diz que ela não consegue confiar na Ordem Jedi se a Ordem Jedi não confiou nela. E mais, a Ordem ter desconfiado dela fez com que ela perdesse a sua própria autoconfiança. Ela então vai embora, deixando Anakin profundamente isolado e cada vez mais frustrado com o Conselho Jedi. Que realmente, vamos combinar que o Conselho Jedi desse período é um negócio. Ahsoka eventualmente volta a cruzar caminhos com Anakin e Obi-Wan Kenobi no momento do cerco a Mandalore. Ela vem pedir ajuda junto com Bo-Katan, porque Mandalore tá tomada por Darth Maul e seus Moldalorianos, essa treta toda que eu já contei. E Anakin cede metade do seu batalhão, o 501st, para que Ahsoka vá ajudar Bo-Katan e outros Mandalorianos a libertar Mandalore. E aí Ahsoka sente em primeira mão os efeitos da Ordem 66, mas ela consegue sobreviver. E eu não vou contar essa história porque, enfim, é muita coisa. Após o surgimento do Império Galáctico, Ahsoka acaba começando a trabalhar junto com o senador Bail Organa na sua organização de pequenas rebeliões aqui e ali, fazendo frente ao Império. E Ahsoka fica meio que responsável pela parte de inteligência da rebelião, atuando sob o codinome Fulcrum. Nesse período, Ahsoka fornece informações e inteligência para várias células rebeldes, entre elas a célula de Hera Syndulla. E ela se torna particularmente interessada por essa célula porque ela percebe que o ex-Jedi Kanan Jarrus começou a treinar o seu próprio padawan, Ezra Bridger. Em seus esforços contra o Império, Ahsoka acaba eventualmente cruzando caminhos com seu ex-mestre, agora já irreconhecível na figura de Darth Vader. Em uma determinada missão até Malachor, Ahsoka e Vader se enfrentam e a equipe da Ghost, a equipe da célula rebelde liderada por Hera Syndulla, acha que Ahsoka morreu e está presa sob os escombros de Malachor. Mas, tempos depois, Ezra Bridger volta no passado e resgata a Ahsoka, antes que ela seja atingida ou morta ou whatever, no Mundo Entre Mundos, o World Between Worlds, que é meio que uma dimensão paralela que não respeita tempo e espaço, que tem vários portais, enfim. Uma meio doideira do finalzinho de Rebels, que depois vale a pena falar especificamente sobre. Mas enfim, a Ahsoka sobrevive então ao duelo em Malachor, mas ela volta para sua própria linha do tempo, para não atrapalhar, sei lá, linha do espaço-tempo contínuo ou alguma coisa assim. Mas ela promete a Ezra que ela vai encontrar com ele de novo. E aí, quando, enfim, já no final da Guerra Civil Galáctica, o Império acabou, blá blá blá, Ahsoka retorna, encontra com Sabine, uma das rebeldes da célula. Se você não conhece muito bem Rebels, a gente tem um vídeo sobre Rebels aqui no canal, dá uma olhadinha lá, eu super recomendo, a série é muito bacana, mas se você não conhece Rebels e chegou até aqui, você já tomou vários spoilers. Mas enfim, Ahsoka encontra com Sabine Wren e elas juntas saem em busca de Ezra Bridger, que desapareceu durante a libertação de Lothal. Enfim, a Ahsoka Tano é uma personagem fabulosa, eu gosto muito dela nas animações. Tem uma galera que meio que não curte tanto, porque acha que isso é uma agenda feminista, ou acha que ela é muito criança, ou whatever. Mas é uma personagem que tem um arco de crescimento que a gente consegue acompanhar por um período bastante bacana. E, supostamente, vai aparecer aí na série do Mandaloriano. Então, é uma personagem que vale você conhecer nas animações para quando ela eventualmente aparecer, se é que ela vai realmente aparecer em Mandaloriano, você já sabe o que esperar um pouco da personagem. Eu queria saber de vocês, se vocês gostam de Ahsoka, se vocês já conheciam a personagem ou não. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham em relação à eventual aparição dela em Mandaloriano. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, compartilhar com um amigo que você acha que possa gostar desse vídeo. E até a próxima, que a força esteja com vocês.